Na aula anterior, que foi a primeira, nós discutimos o contexto político e econômico da política externa adotada pelos dois mandatos do presidente Lula, entre 2003 e 2010, e o caráter dessa política externa baseada em 3 eixos, vamos dizer assim, estruturantes. Nesta segunda aula, nós vamos tratar propriamente das relações entre Brasil e África, discutindo o renascimento africano, que se dá a partir dos anos 90, o chamado renascimento africano, e levantando o histórico das relações entre Brasil e África, desde o início do século XX até os anos 2000. A África é um continente bastante conturbado do ponto de vista político, do ponto de vista militar, desde os anos 60, né, quando há toda uma mobilização popular na luta pela independência, porque a maior parte da África nos anos 60 ainda era colônia das potências imperialistas, então há todo um processo de longo prazo de luta contra o imperialismo, luta contra o colonialismo, que desencadeia guerras civis de longa duração em diversos países, né, às quais se somaram conflitos étnicos, disputas de território, guerras fratricidas. Então, por conta disso, o continente africano, apesar de toda a sua riqueza, né, de toda a enormidade de recursos materiais que ele possui, ele foi sendo ao longo do tempo relativamente negligenciado, relativamente escanteado do ponto de vista dos investimentos imperialistas. Se pega o histórico dos investimentos imperialistas a partir dos anos 60, se percebe que esses investimentos na periferia do mundo se voltaram primeiramente para a Ásia. Então você vê uma presença dos capitais imperialistas tradicionais. Tradicionais eu digo Estados Unidos, Europa e Japão, para os chamados tigres asiáticos, né, e a China. E, em segundo lugar, para a América Latina, o Brasil principalmente, mas também a Argentina, México, não é? Em menor escala, Chile, Peru. Então, o continente africano ficou relativamente fora, né? Claro que em termos relativos, do grande circuito internacional de circulação do capital imperialista. Então, a partir dos anos 90, há um esforço, primeiro da parte das elites, das burguesias africanas, mas também dos próprios países imperialistas e de entidades internacionais como a ONU e o Banco Mundial para reinserir a África na economia globalizada, não só por conta das suas riquezas naturais, mas porque ela tem um contingente de mão de obra numeroso, bastante numeroso, é um continente bastante populoso, mas porque ela se constitui hoje como a última fronteira ainda aberta para a exploração de matérias-primas estratégicas, como minério, por exemplo, né? Petróleo e determinados minérios, gás e tal. Então, há um esforço no sentido de pacificar esses conflitos. Então, você tem uma série de procedimentos, né, de negociações, de estabelecimento de mediações, visando interromper esses conflitos, essas guerras civis. E vários deles foram realmente negociados no sentido de ser pacificados para garantir a retomada do desenvolvimento, né, a retomada do crescimento econômico. Há uma perspectiva de abertura comercial, né? Uma vez que esses países pacificados se estabilizam politicamente, eles tendem a se abrir para o capital externo.
o que gera um esforço de industrialização. Daqui a pouco eu vou explicar de que tipo é essa industrialização. E há também a perspectiva de adoção do que se chamou aí a democracia liberal como regime político predominante. Com o sistema de pluralidade partidária, rotina eleitoral, apesar de que a democracia liberal ela se coaduna com formas autoritárias e com mecanismos de corrupção, clientelismo, patrimonialismo que continuaram bastante presentes na maioria dos países da África. Mas há uma perspectiva, vamos dizer assim, de ocidentalização da África. Quer dizer, os países africanos mais ou menos copiarem o modelo capitalista ocidental. Paralelamente, dentro desse esforço, há a criação de uma série de instâncias diplomáticas, econômicas, para resolver esses conflitos e para criar um intercâmbio e a parceria comercial entre os países africanos. Destacaria dentro desse esforço a criação da União Africana, que tem assumido um protagonismo na resolução de conflitos, na mediação de conflitos, como uma instância diplomática de primeira grandeza dentro do continente. E uma série de acordos comerciais tentando criar blocos regionais. O mais importante é o acordo comercial entre os países da África Austral, da África do Sul da África. Mas há acordos semelhantes na África Oriental, na África do Norte e tal. Então, esse renascimento africano, ele se dá nos anos 90 e ele desencadeia, a partir dos anos 2000, uma intensificação da disputa imperialista pela África. Então, não só as potências tradicionais, que já foram metrópoles, colonizadores desse continente, se fazem presentes, tentando disputar territórios, setores, economias, mas novas potências emergentes passam a atuar dentro da África, visando cavar lá o seu espaço. Destacaríamos a China, a principal delas, mas também a Índia e, dentro desse esforço, o Brasil. Então, essa presença de potências imperialistas emergentes na África é um dos fatores que faz com que a globalização tenha tendido a uma perspectiva de multipolaridade, de multilateralidade, que em certa medida contesta o unilateralismo norte-americano, fortalecido com a queda do leste europeu no início dos anos 90, tornando então o continente africano relativamente aberto à penetração desses capitais. Então é nesse processo que o Brasil redefine suas relações com a África. Redefine por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, a política externa brasileira para a África durante o governo Lula, ela foi inovadora, tanto em relação ao que houve antes, em termos de intensidade, então não só de intensidade e de qualidade, e o que vem se dando depois, tá? Então, se a gente for olhar, fazer um histórico das relações entre o Brasil e a África, o que a gente vai perceber? Depois que acabou o tráfico negreiro em 1850, o Brasil passou décadas sem considerar a África na sua política externa. Ou seja, há uma preocupação com a África na política externa brasileira, fundamentalmente a partir dos anos 40. Mas, em grande medida, essa política externa brasileira para a África, ela se dá no sentido de apoiar o colonialismo português. Há, inclusive, uma integração ideológica entre os ideólogos portugueses e alguns intelectuais brasileiros,
que ajudam a elaborar a ideologia do lusitanismo, não é? Da ideologia colonial portuguesa. O Gilberto Freire é um deles. E o apoio ao regime racista da África do Sul. Então, basicamente, qual é a postura brasileira em relação à África até os anos 60? É uma postura conservadora. Apoiar o colonialismo e uma perspectiva racista, branca, do apartheid, por exemplo, na África do Sul e na Rodésia. Quando você tem uma alteração disso, a partir da posse do presidente Jânio Quadros, quando o Brasil busca desenvolver uma política externa independente, onde o governo brasileiro se declara apoiador da autodeterminação dos povos, da luta anticolonial, que está começando nos países da África, então abrindo uma janela para um intercâmbio com esses países, não só diplomático, mas também comercial, que se mantém durante o governo Jânio Quadros, mas é bruscamente interrompido com o golpe de 64. Então, após 64, o que você tem? Tem as relações com a África sendo definidas prioritariamente pela doutrina da Guerra Fria, em que o Brasil vai buscar fortalecer a perspectiva anticomunista nessa região. É preciso lembrar que a maior parte dos movimentos de libertação na África tem um forte componente marxista. Em algumas regiões, a principal corrente anticolonialista é formada pelo PC local ou por um partido que se diz marxista, que se proclama marxista. Por exemplo, na África Portuguesa. Angola e Moçambique, por exemplo. Então a postura brasileira é contra isso. É a favor da criação de uma OTAS, Organização do Tratado do Atlântico Sul, que nunca aconteceu, mas o Brasil alimentava essa perspectiva. Isso dá origem a uma série de acordos com Portugal ao reforço do apoio à África do Sul e a postura que esses países têm contra a luta anticolonial. Porque o Brasil tem interesse também, nessa época, nessa conjuntura, em obter apoio diplomático para o reconhecimento da ampliação do mar territorial brasileiro para 200 milhas. É uma iniciativa desenvolvida no início dos anos 70 e que não tinha aceitação internacional. Hoje tem muito mais, é claro. Então o Brasil precisava de apoios e buscou esses apoios nesses países. O problema é que... O problema não, né? A questão é que, a partir do milagre brasileiro, a economia brasileira muda de patamar, se torna capitalista monopolista de forma plena. E isso vai significar o início dessa perspectiva de expansão das empresas brasileiras para fora do mercado nacional. E aí, desse ponto de vista, a América do Sul e a África tornam-se mercados a conquistar, mercados em potencial que podem ser conquistados. Então não é estranho que o governo brasileiro, a partir de 74, a partir da administração do presidente Geisel, adota uma política externa denominada de pragmatismo responsável. O que viria a ser o pragmatismo responsável? O governo brasileiro é anticomunista, é de direita, é uma ditadura militar que internamente massacra as forças e partidos de esquerda, mas que externamente pode até reconhecer governos de esquerda como o governo de Angola, porque tem interesse em fazer negócios com esse país. É pragmatismo, é pragmático. Então é nesse sentido que o Brasil, por exemplo, reconhece os governos de Angola, reconhece o governo de Moçambique, assim que esses países se declaram independentes, rompe com o colonialismo português e busca se aproximar dos países africanos, estabelecendo relações comerciais e abrindo o mercado, né? Não só os países da África Negra, mas também os países do Oriente Médio localizados na África.
e no próprio Oriente Médio em geral. Então você tem empresas brasileiras se deslocando para essa região já nos anos 70. Então o Brasil nesse período começa a estabelecer um padrão de relacionamento com o mercado africano, basicamente que gira basicamente em torno do quê? Em troca do petróleo africano, o Brasil vende alimentos, máquinas, automóveis, equipamentos, infraestrutura e desloca empresas para atuar nos setores de exploração de petróleo, mineração e construção civil. Então, quer dizer, o Brasil tem interesse fundamentalmente, no petróleo africano, e atua no sentido de participar do esforço africano de desenvolvimento. Essa política continua durante o governo Figueiredo e o governo Sarney. Durante o governo Sarney, se dá um passo importante além disso, que é a criação da Zona de Cooperação do Atlântico Sul, que é o que vai abrir caminho para a definição do que se chamou o atlantismo brasileiro. Então você tem aí, vamos dizer, basicamente uns 15 anos de uma política de aproximação com os países da África, que é interrompida, é negligenciada a partir dos anos 90 com a ascensão do Collor, mais tarde do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso. Porque a perspectiva neoliberal extremada, principalmente do governo Collor e Fernando Henrique, vai privilegiar uma integração subordinada da economia brasileira na globalização. Então essa perspectiva de aproximação com regiões periféricas, ela é negligenciada, ela é deixada de lado em grande medida, não é? Em favor das relações com as potências centrais. E isso se mantém em grande medida, apesar do esforço de reaproximação com o país de língua portuguesa e com a África do Sul a partir do final dos anos 90. Então, desse ponto de vista, nos anos 90, há um retrocesso em relação a essa política de aproximação com a África que vem se dando desde meados dos anos 70. Quem é que retoma aquela perspectiva? O governo Lula, a partir de 2003. Então, criando uma política externa realmente diferenciada em comparação com os governos anteriores.